Boa tarde, amigos e amigas. Então, eu vim aqui para dar continuidade à leitura para vocês, tá bom? Segunda-feira não deu para eu fazer a live porque eu estava ocupada, fazendo várias outras coisinhas, como o ano letivo. Eu vim aqui, tá bom? Dar continuidade à leitura. Para quem não sabe, o livro que eu estou lendo fala sobre escritos políticos de Muniz Freire. Vou mostrar. É isso. Tá vendo? Então, antes de começar, eu queria pedir para vocês compartilharem, deixarem seu like e comentarem bastante, tá bom? Então vamos lá? Muniz Freire e os primórdios da República no Espírito Santo. A emergência no governo, regime republicano no país, concedendo ampla margem de autonomia às antigas províncias, criou o cenário adequado para a projeção da liderança política de Muniz Freire, que se converteria num grande organizador e chefe da nova situação política estadual. Proclamada inesperadamente a República em 15 de novembro de 1889, logo depois foi nomeado para governar o Espírito Santo pelo governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca. O jovem propagandista da República Afonso Cláudio tratava-se do antigo amigo de Muniz Freire, vinculado politicamente ao Partido Republicano, cuja base de apoio estava localizada, sobretudo, em municípios do sul capixaba, onde tinham sido fundados, antes do 15 de novembro, vários clubes republicanos. Tendo permanecido vinculado ao velho Partido Liberal da província, que foi automaticamente extinto com a instauração do novo regime, Muniz Freire não se sentiu à vontade em aderir simplesmente ao partido vencedor e ajudou a criar no Estado o Partido Republicano, construtor do qual se tornaria a principal liderança política. Eleito por esse partido para representar o Espírito Santo no Congresso Constituinte Nacional, reunindo a partir de novembro de 1890, ele teve, antes disso, destacada participação como relator da primeira Constituição do Estado, cujo o projeto foi apresentado em 11 de novembro de 1890. Neste projeto, que manifestava forte influência positivista do seu principal autor, instruiu-se legalmente, entre outras coisas, uma notável proeminência do Poder Executivo Estadual, em detrimento da visão considerada tradicional de uma divisão igualitária e autônoma dos três poderes, permitindo-se, inclusive, a reeleição do governador. Na sequência, e já como membro da Constituinte Nacional, Muniz Freire atuou em conjunto com a chamada Bancada Positivista, que era liderada pelo gaúcho Juliano de Castilho e por Demétrio Ribeiro. Outro grande amigo de Muniz Freire, defendendo as propostas constitucionais apresentadas pelo apostolado positivista do Rio de Janeiro. Ele se destacou amplamente na redação da nova Constituição Republicana, projetando seu nome nacionalmente como autor, entre outras propostas, da emenda que instituiu a eleição direta para a presidência da República, que foi aprovada e é uma instituição vigente até hoje no país, contrariando, porém, uma parte de seus colegas positivistas gaúchos. Muniz Freire desenvolveu também, naquele congresso, forte oposição ao governo do Marechal Deodoro da Fonseca, tendo, inclusive, votado abertamente contra ele na eleição que o elegeu presidente do país. Ele preferiu votar no paulista Prudente de Moraes. Esse posicionamento político de Muniz Freire no plano nacional valeu-lhe o ostracismo e a perseguição temporária de seu partido no plano regional. Por determinação do poder central, ascendeu ao governo estadual o grupo político liderado pelo barão de Monjardim, seu parente e antigo correligionário, que passará a lhe fazer oposição através da União Republicana do Espírito Santo. O partido que congregava os Monjardins aos antigos propagandistas da República de Cachoeiro de Itapemirim, uma reviravolta política no plano nacional que resultou na posse como presidente do Marechal Floriano Peixoto.
que era o vice-presidente, e na demissão, inclusive, nos partidários do governo depostos, abriu o espaço para a ascensão definitiva de Muniz Freire ao poder estadual. Assim, ao retornar ao Espírito Santo, foi eleito pela Assembleia Legislativa para ocupar o cargo de presidente do Estado no quadriênio de 1892 e 1896. Aproveitando-se da excepcional conjuntura de crescimento econômico, o país estava atravessando em função da ampliação extraordinária das exportações de café, que também afetava muito positivamente o Espírito Santo. Muniz Freire formulou a ideia de que estava na hora de implementar o projeto de transformação que ele e a sua geração vinham debatendo e tentando realizar desde muito tempo antes, o projeto do antigo Partido Capixaba. Com extrema habilidade política, ele conseguiu construir um amplo arco de alianças políticas, abrangendo grande parte das lideranças locais, principalmente as mais afinadas com o projeto de renovação, que deu estabilidade ao seu governo e a tranquilidade suficiente para a implementação de um programa de governo francamente inovador, e que tinha na ligação ferroviária com Minas Gerais a sua pedra de toque fundamental. Poucos dias depois de assumir o governo, Muniz Freire realizou uma viagem a Minas Gerais, onde assinou o governo Afonso Pena um acordo para a construção de estradas de ferro ligando os dois estados. O início da construção da combatida e polêmica estrada de ferro sul do Espírito Santo, que ligava Vitória a Minas Gerais, através do sul do estado, por iniciativa do próprio governador, marcou de forma indelével o primeiro quadriênio de seu governo e criou um clima desenvolvimentista no estado. Esse clima foi impulsionado pelo início de várias obras públicas, como o Teatro Melpomene, o Hospital da Praia do Spa, o Quartel da Polícia e, sobretudo, por medidas como o forte incentivo à imigração e a formulação de um projeto de expansão de Vitória, Projeto Novo Arabaldi, feito pelo engenheiro positivista Saturnino de Brito, amigo de Muniz Freire. Essas iniciativas ajudaram a projetar uma imagem extremamente positiva de sua primeira administração, e junto com as alianças que ele construirá no plano nacional, afirmarão a sua liderança inconteste como chefe político do Espírito Santo, e por isso se pode falar alguma razão de uma era Muniz Freire na história do Espírito Santo. Como ele, a República se institucionalizou com alguma tranquilidade no Estado, ao contrário do que aconteceu em outros estados, onde a instabilidade política era endêmica, e criou-se também uma pauta desenvolvimentista que marca até hoje a história da região. O acordo político inovador que conseguiu no plano estadual, amparado inclusive pelo apoio da situação dominante no plano nacional que o ministro Freire ajudou a consolidar, permitiu uma sucessão razoavelmente tranquila, com a reeleição do outro positivista, o médico matense Graciano dos Santos Neves, para o quadriênio de 1896 e 1900. Atingido pela crise da cafeicultura, que foi reforçada e agravada por uma evolução extremamente prejudicial da taxa de câmbio, o novo governo não teve como responder afirmativamente aos novos desafios que essa situação colocava. E Santos Neves acabou renunciando antes que seu governo completasse 2 anos de mandato. Procedeu-se a nova eleição, que manteve, mesmo assim, a situação política dominante, ainda chefiada por Muniz Freire, que naquela altura encontrava-se em Paris para fora com a polêmica dos respectivos juros que seu governo fez junto a uma instituição bancária francesa. De volta ao país, mesmo diante da gravíssima situação financeira em que se encontrava o Estado em virtude da crise econômica e financeira nacional, mas também a dificuldade
pagadas pela dívida assumida anteriormente. Muniz Freire não teve dificuldades ao reeleger-se para um segundo mandato, que ele exerceu entre 1900 e 1904. O contraste entre o segundo mandato do governo, ainda marcado por uma crise que tinha começado bem antes, o primeiro, que tinha sacudido o Espírito Santo com seus projetos desenvolvimentistas, não poderia ter sido mais eloquente e saltou aos olhos de todos. Mesmo assim, Muniz Freire conduziu-se de maneira convincente diante de novos desafios, desenvolvendo austera administração dos linguados recursos orçamentários disponíveis, que não conseguiram evitar toda a insurgência do Estado. A eleição do artigo correligionário Henrique Coutinho para o quadriênio de 1904-1912 não garantiu a sobrevivência do esquema de forças políticas ainda capitaneadas por Muniz Freire, sobrevindo uma crise política que desqualificou o partido dominante e colocou Muniz Freire na oposição ao novo governo. Ele já tinha sido eleito senador em 1904, quando ainda não tinha rompido politicamente com o seu sucessor, mas conseguiu renomear o seu mandato em 1906 para um mandato de mais de 9 anos, graças principalmente ao Constituinte no plano nacional. Os recursos da etapa final da carreira política de Muniz Freire foram marcados pela comovente luta que ele contra o ostracismo, marcados pela comovente luta que ele e a racionalização política do seu Estado. O Espírito Santo era agora dominado pela chamada oligarquia Monteiro, de Cajueiro e de Itapemirim, à frente da qual colocou-se o advogado Jerônimo Monteiro, o antigo correligionário de Muniz Freire, sucessor de Henrique Coutinho, a testa do governo no período de 1908 e 1912. O jornal que publicava passou a vir os piores momentos de sua história, em virtude das perseguições sofridas, vendo a encerrar suas atividades definitivamente em 1911. Depois de sofrer um atentado que danificou seus equipamentos, por isso Muniz Freire usou a tribuna do Senado para vergastar seus opositores. Agora donos da situação política estadual, com severas e pesadas críticas que não ficaram sem contestação, desmandados administrativos, operações financeiras supostamente irregulares, mondonismo e autorismo passando a ser os seus temas favoritos. Perto do fim de sua carreira política, já desiludido, mas não conformado com a irreversibilidade de sua oposição política no Estado, Muniz Freire ainda lutou bravamente por uma configuração institucional do regime republicano como todo. Uma vez que ele julgava que o regime teria sido desviado totalmente de sua proposta original, sugerindo, por exemplo, a adoção do direito da justiça eleitoral como forma de revitalização dos valores constitucionais. Nessa luta, ele apresentou um diagnóstico extremamente crítico do funcionamento do regime político e de suas mazelas, já associando inclusive os temas que mobilizaram poucas décadas depois a chamada Aliança Liberal, que levaria à Revolução de 1930. Nesse sentido, a partir de 1913, Muniz Freire ainda se engajou sob a liderança nacional de seu amigo Rui Barbosa na criação do Partido Republicano Liberal, um partido que se devotaria à pregação das reformas políticas. Os dois descendentes da política republicana advogavam para o país. Logo depois de concluir o começo de 1915, o seu último mandato senatorial, não tendo conseguido a eleição para um novo mandato, em 1916, Muniz Freire surpreendeu a muitos
depois, Muniz Freire enfrentou sua última campanha eleitoral, sendo derrotado justamente por Jerônimo Monteiro na disputa pelo Senado. Sua participação nessa campanha agravou seu estado de saúde e ele veio a falecer no Rio de Janeiro em abril de 1918, com apenas 57 anos de idade. No dia seguinte, ao justamente influente jornal carioca da manhã, um dos mais bem conceituados jornais do país naquela época, no qual Muniz Freire tinha mantido uma importante coluna política, publicou um comovente necrológio ao seu respeito. Prestou-lhe uma grande homenagem, lembrando variamente os momentos mais marcantes de sua trajetória, e fez igualmente uma revelação muito interessante, a de que ele teria dedicado os últimos dias de sua vida a escrever uma importante obra, ou seja, Muniz Freire continuava exercendo nos últimos dias de sua vida uma atividade a qual se dedicará com afinco e com predileção desde a sua mais tenra juventude, o ofício de escritor, disse o jornal. Faleceu ontem o Dr. Muniz Freire, o vereador político Espírito Santense que ontem faleceu era uma figura de alto relevo cujo elogio o noticiarista, ao traçar o seu necrológio, pode fazer uma boa e justa consciência da sua longa existência de homem público, a respeito da qual muito se terá esmiuçado nas refragas políticas em que ele transcorreu. Não se sabe de fato algum que não lhe tivesse afirmado o caráter severo, destacando o homem de princípios que o instinto foi sempre, mesmo com as paixões partidárias o empolgavam. Caso para se assinalar neste país, governou por duas vezes o Espírito Santo e nunca houve obliteração da justiça crítica nos seus adversários, pondo em dúvida a sua honra. Ao chefe da família se dirá com o mesmo sentido da verdade que ele viu pelo coração, dentro de uma linha singular de austerioridade que representava um traço de simpatia irradiante. O Dr. José de Melo Carvalho Muniz Freire, descendente de uma ilustre família de tradições notabilíssimas no Espírito Santo, e o legítimo engenheiro Manuel Feliciano Muniz Freire, nasceu em Vitória, muito moço, prepararia o seu curso de Humanidades com o seu raro brilho. Matriculou-se na Academia de Direito de Recife, de onde se transferiu para de São Paulo no último ano do tirocínio, completado em 1881. No Acadêmico São Paulo, no último ano do tirocínio, Muniz Freire já sobressaía a bela inteligência de que depois viria os melhores cursos. A Gazeta Acadêmica que ele fundou o dirigiu ao Recife e a seguir o Liberal, que esteve sob a sua direção em São Paulo. Revelariam em 1881 que se formou o eleitorado Santense para eleger deputado da Assembleia Provincial, onde suas aptidões já evidenciadas principalmente como financista ou fizeram lidar no Partido Liberal, relator da Comissão de Finanças. Guarde-se no Espírito Santo a memória dos seus discursos e pareceres, os primeiros assinalados por uma inteligência sem trocos. Embora calorosa, sempre empolgante pelo poder de um dialética precisa com a medida da proporção e os segundos mostrando o estudioso o homem de gabinetes que, malgrado o ambiente negativo da província, se comprazia em aprofundar as questões e a executar imperialmente de as resolver. Muitos anos o Dr. Muniz Freire esteve desse modo na Assembleia Provincial, enquanto que de ano para ano crescia seu prestígio político, preparando-lhe a sua ascensão ao posto de chefe, que teve por direito de conquistar. Quando se inaugurou a República no Brasil, ocupava ele a cadeira de deputado-geral, como
Novos triunfos engrandeciam sua carreira. O Estado do Espírito Santo ofereceu o presidente em 1892 e sobre essa gestão viu as suas modestas finanças prosperar. Desfrutou um período de absoluta honestidade administrativa, atravessou dias fecundos de origem inalterável. Uma comissão oficial levou o depôs à Europa. Ali adquiriu o material necessário à construção da estrada de ferro-sul Espírito Santense e encaminhou à sua terra uma forte corrente de imigrantes europeus. De volta foi eleito deputado federal e outra vez presidente daquele estado. Optando pela presidência, renunciando à cadeira de deputado. Durante 4 anos ainda foi administrador desvelado. Em seguida, conferiu-se-lhe o mandato de senador federal, o qual se renovou uma vez. Nesta fase, ele distinguir a sua atitude, formando na campanha civilista ao lado de Rui Barbosa. Depois que deixou a senatória, o Dr. Ministério afastou-se da política, até que na última questão presidencial do seu estado voltou a líder. Há pouco pleiteou uma carreira no Senado Federal. Espírito brilhante, o Espírito colaborou no Correio da Manhã com o pseudônimo. Os seus artigos tinham fulgor e despertavam mais largo interesse. Abrigaram forte interesse público, igualmente os seus trabalhos sobre a Caixa de Conversão e o voto secreto. Agora mesmo escrevia uma obra, Estudos Financeiros, assim dividia em capítulos: História Financeira da República, a Herança do Império, o Período Republicano, Teoria do Câmbio nos Países de Papel-Moeda, Padrão Monetário de Circulação, Emissão, Caixa de Conversão, Situação Econômica e Política Necessária. A recente luta política em que se empenhou disputando a senatória agravou seu estado de saúde, que desde aquele tempo não era lisonjeiro de vitória. Quando a sua enfermidade inspirava maiores cuidados, se transportou para esta capital, onde faleceu, cercado de sua desoladíssima família e de muitos amigos em sua residência na Rua das Laranjeiras. Morreu com o Dr. Luiz Freire, um nobre cidadão da política e um homem de bem em toda a extensão do vocábulo. Casado com Dona Colatina de Azevedo Muniz Freire, o extinto deixa os seguintes filhos: Dr. Manuel Muniz Freire, comissário de higiene municipal; Doutora Isilda Muniz Monjardim, casada com o Dr. Argil Monjardim, advogado em Vitória; Daíma Muniz Freire, casada com o Dr. Aristóteles Solano, delegado do distrito; Dr. Radásio Muniz Freire, advogado da Laite; Senhor Atilano Genserico e Alarico, acadêmico de engenharia e mulheres, Dora e Olga; o Dr. Bernardino Monteiro, presidente do Espírito Santo, telegrafou ao senhor Dr. Argil Monjardim, anunciando o desejo do governo da criação de que se encarregar dos funerais do Dr. Muniz Freire, mas a família do morto não aceitou o oferecimento, o enterrou e efetuou-se ontem. Bom, gente, essa foi a leitura de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Segunda-feira, se Deus quiser, eu estaria aqui dando continuidade à leitura, tá bom? E essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço a todos e até a próxima.